Olá, meu da semana, o JR23 está começando na noite desta quarta-feira com os destaques principais da nossa região e também, claro, aquilo que de mais importante acontece pelo Brasil e o mundo, você fica sabendo aqui na tela da TV que mostra você. Vem junto comigo e a gente vai junto com a polícia durante uma ação, uma operação chamada Elo Quebrado, uma operação que desarticula uma quadrilha que movimentou mais de 18 milhões de reais. Pois é, você vai vendo o momento em que os policiais, eles entram em um dos locais apontados aí pelos envolvidos, né, nessa quadrilha, e o momento em que eles chegam, nós temos aí a reportagem especial. Essa operação aconteceu hoje, né, nesta quarta-feira, e os detalhes nós vamos mostrar aqui no JR23. Vamos falar também da questão que pegou todo mundo de surpresa. Olha só essa imagem. Tá frio aí? Meu amigo, geada que caiu na região, em várias regiões. Nós tivemos aí a queda da temperatura, termômetros registrando as menores temperaturas do ano. E é claro que a área rural, né? Nós temos aí as imagens, também acaba afetando, né, muitas culturas. E nós vamos falar sobre esse assunto aqui no JR23. Vamos falar também do mundo da bola. O Palmeiras já está se preparando para o duelo entre brasileiros pelo Mundial de Clubes, né, o Super Mundial. Palmeiras e Botafogo se enfrentam no sábado e é claro que a gente traz todos os detalhes aqui para você no JR23, que já está começando a partir de agora. Boa noite. O importante é chegar. Respeite os limites de velocidade. Se não por você, por quem você ama. Por onde passam, os incêndios florestais costumam deixar um rastro de destruição, e os efeitos para os animais silvestres podem ser devastadores. O fogo altera o ambiente natural das espécies, prejudicando a procura por abrigos, alimentos e até parceiros reprodutivos. As espécies que se abrigam em lugares específicos, como tocas subterrâneas ou ninhos em árvores, são diretamente afetadas. As áreas atingidas por grandes queimadas costumam demorar muito tempo para se recuperar, dificultando a recolonização e reduzindo algumas espécies nativas. Em casos graves, os incêndios podem levar até mesmo à extinção de espécies inteiras, especialmente as mais lentas, como alguns insetos, répteis e anfíbios, que não conseguem fugir rapidamente. Já os animais que conseguem sobreviver têm que lidar com outros tipos de ameaça, como predação por espécies invasoras e a competição por recursos, que se tornam escassos. E se você avistar uma fumaça suspeita, informe imediatamente as autoridades. Faça a sua parte e proteja o meio ambiente. E lembrem-se, a defesa civil somos todos nós. Você imagina qual é a casa mais perigosa do mundo? Pode ser a sua. 75% dos criadouros do mosquito da dengue estão nas residências. Proteja sua casa do perigo. Elimine a água parada de pneus, garrafas, limpe as vasilhas dos pets e não use pratos em vasos. São Paulo são todos contra o mosquito. Olá, boa noite para você. Mais uma vez estamos de volta, né? O nosso primeira paradinha, coisa rápida, você acompanhando aqui o JR23. E agora eu já chamo a sua atenção para uma operação que foi realizada hoje, na verdade, o desdobramento de ações que já vinham sendo investigadas aí pela Polícia Civil e desarticulam uma quadrilha especializada em furtos, roubos, desmanches de veículos e até caminhões. Há informações de que essa quadrilha movimentou mais de 18 milhões de reais. Atenção, você que acompanha o JR23, vamos junto, joga no telão aqui da notícia.
A Polícia Civil realizou a Operação Elo Quebrado, que resultou no cumprimento de 5 mandados de prisão temporária e diversos mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa especializada em receptação de veículos e lavagem de dinheiro. A operação foi coordenada pela Delegacia de Investigações Gerais de Barretos com apoio da Central de Polícia Judiciária e das Delegacias de Polícia de Colina e Jaborandi, além do Departamento de Trânsito do Estado. As prisões ocorreram em diferentes bairros da cidade, sendo uma mulher de 61 anos detida no bairro Monte Alegre, uma mulher de 37 anos presa no bairro San Diego, um homem de 40 anos e sua esposa de 35 anos presos em área rural da rodovia Assis Chateaubriand, onde funcionava o desmanche clandestino, além de um homem de 39 anos que já estava preso no presídio de Frutal em Minas Gerais. O líder da organização criminosa é o homem de 40 anos responsável pelo desmanche clandestino. O grupo responde pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, com penas que, se condenados, podem atingir até 18 anos de prisão. Os presos ficarão à disposição da Justiça por 5 dias, prazo da prisão temporária que poderá ser prorrogado. O delegado Rafael Domingos falou sobre a operação. Essas investigações começaram em 2023, a partir de uma fiscalização feita em um desmanche existente na rodovia Assis Chateaubriand. Naquela ocasião, foram apreendidos diversos caminhões já desmanchados, já desmontados e cargas, produtos de furto e roubo. A partir daí, nós passamos a verificar, com autorização judicial, a movimentação financeira desse grupo, de pessoas relacionadas a ele, e apuramos com o assessoramento do Laboratório de Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil que esse grupo havia movimentado cerca de 13 milhões de reais nos últimos 5 anos, além de possuir cerca de 11 milhões de reais de patrimônio não declarado. Diante dessas constatações de todo o trabalho investigativo que foi feito nesses 2 anos, nós representamos ao Poder Judiciário pela prisão temporária de 5 pessoas, sendo 2 delas responsáveis por esse desmanche, os quais foram cumpridos na data de hoje. Foram presas 4 pessoas na cidade de Barretos, além de uma pessoa que já se encontrava presa no presídio de Frutal. As investigações agora prosseguem para identificar a extensão dessa organização criminosa. Eles vão responder pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Na ocasião do cumprimento das prisões, foram apreendidos 2 veículos e certa quantia de dinheiro e cheques que serão agora objeto de apuração da sua origem. Também foi cumprido um mandado de busca em um outro local, na área rural de Barretos, que se tratava de um desmanche clandestino de caminhões. Esse cumprimento se deu em conjunto com o Detran, que lacrou o local, a despeito de não encontrar nenhum veículo produto de crime, produto de roubo ou furto, mas as peças que haviam ali eram ilegais por não terem aí o respectivo cadastro junto ao Detran. Mais uma vez aí, parabenizando ao trabalho, né, que é feito, né, de combate à criminalidade em toda a nossa região. Trabalho aí comandado pelo delegado Rafael Domingos. Notícias sempre importantes aqui no JR 23. Um abraço também para o jornalista Fábio Reis, que sempre colabora aqui com o JR 23, trazendo essas informações. E a casa caiu também para 3 traficantes que agiam na região oeste da cidade, no Jardim Esmeralda, e a polícia, através da DISE, que combate o tráfico de drogas, também esteve lá. A Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes prendeu 3 criminosos envolvidos com tráfico de drogas em Franca. A operação aconteceu após denúncias anônimas apontando que uma casa era utilizada como biqueira no Jardim Esmeralda. No local foram apreendidos mais de 102 pinos com cocaína, porções de crack, porção de maconha, celulares, balança de precisão e dinheiro. Todos os envolvidos já tinham antecedentes. O criminoso de 18 anos com registros por tráfico e ato infracional relacionado ao tráfico. Os criminosos de 22 e 28 anos já tinham passagens por tráfico e violência doméstica. Todos foram recolhidos a estabelecimento prisional. Será instaurado inquérito policial para apurar a responsabilidade do proprietário do imóvel. Nós vamos para o intervalo, na sequência tem mais informações, vamos falar sobre as mudanças aí do clima, né? Os dias mais frios do ano em várias regiões do Brasil e também na nossa região. A turma do fundão pode. E
Quem senta na frente, é claro que pode. Anda de skate? Pode. Mas se é de namoro, pode também. Só não pode ficar sem fazer nada. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Salve uma vida hoje. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de uma mana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar? Que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer? Mexer o doce pra não azedar? Bora pra riba, que pra baixo é contramão? Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, senhor, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia, na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Pois é, e o frio chegou para valer em várias regiões do Brasil. O lago congelado em Urupema não deixa dúvidas. O frio chegou com tudo em Santa Catarina. Conhecida como a cidade mais fria do Brasil, Urupema registrou o recorde de 2025, a temperatura mais baixa registrada até agora, 8 graus negativos. E de acordo com a EPAGRE, a sensação térmica no município foi ainda menor. Às 4 horas da madrugada, os moradores tinham a sensação de um frio de 29 graus negativos. A Serra Catarinense, de modo geral, amanheceu gelada. Não teve registro de neve, mas a geada chegou a causar a morte de plantas em algumas localidades. Pelo menos 30 cidades catarinenses tiveram temperatura negativa, segundo dados da Defesa Civil Estadual. Em São Joaquim, a onda de frio congelou janelas nas casas. Nas ruas, cristais de gelo se formaram nas árvores, fenômeno que é conhecido como cincelo. Com a presença do sol desde cedo, o amanhecer proporcionou também belas imagens na Serra de Santa Catarina. E a madrugada de quarta-feira deve ser ainda mais fria, com marcas extremas em alguns pontos do estado, especialmente nas baixadas, devido ao ar seco e frio que vai estar predominando. Em Cambará do Sul, também nos campos de cima da serra, os termômetros marcaram 3 graus e 2 décimos negativos, mas a sensação térmica chegou a menos 10. O frio foi tão grande que a água congelou no chão e formou agulhas de gelo. No meio da manhã, a água ainda estava congelada nas torneiras da Praça Central, mesmo com os termômetros já marcando temperaturas positivas. E aqui na nossa região também o frio deu as suas mostras, né? E é claro, pegando muita gente de surpresa. Olha só a imagem que você vê, né? Água congelada e é claro que Franca amanheceu gelada nesta quarta-feira, com termômetros marcando na casa de 6,3 graus. A temperatura foi registrada por volta das 6 horas da manhã e é uma das mais baixas do ano. O frio intenso é resultado de uma atuação de uma massa de ar polar que passou pelo sudeste, derrubando as temperaturas
em diversas cidades do interior paulista. Em Franca, o dia começou com céu limpo, o que contribuiu para o maior resfriamento durante a madrugada. Na região, também houve registros de geada e a sensação térmica ficou ainda mais baixa devido aos ventos moderados. Vamos ver agora como fica, então, a previsão do tempo para os próximos dias. E é claro que a gente já coloca aí na tela para você que nos acompanha no JR 23. Amanhã, quinta-feira, a previsão é de sol o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Mínima de 15, máxima de 25 graus. E nessa época também é bom ficar atento aí à umidade relativa do ar. Sexta-feira também, né, o tempo deve se manter com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde, né? Então é claro que nessa época de tempo seco também é bom ficar atento em relação à umidade relativa do ar. Se bem que teve aí uma chuvinha recente, né? Mas a partir de agora é frio e tempo seco. E é claro que temos aí o agravante hoje, né? Aliás, vindo aqui para o estúdio do JR 23, já nos deparamos aí com áreas de queimadas, infelizmente. Isso agrava a situação da qualidade do ar. Intervalo rápido e, na sequência, tem as informações do Mundo da Bola para você que nos acompanha. A gente sabe que com paixão não se brinca. Afinal, o futebol é nossa história, escrita todos os dias. A gente entende bem desse sentimento. E trabalha o ano inteiro para fazer o futebol acontecer. Com profissionalismo e respeito. Futebol a gente leva a sério, mas leva com paixão. Porque assim como os milhões de torcedores do nosso futebol, a gente também é fanático. Fanáticos por futebol e por tudo que ele representa. Fanáticos que acordam todos os dias com o propósito de viver e alimentar essa paixão. Uma paixão que movimenta cidades, muda hábitos, une famílias, amigos. Fanáticos que abraçam desconhecidos na hora do gol, que choram uma dor única na derrota, que dançam, sorriem, pulam, cantam e comemoram como nunca aquela vitória. Um estilo de vida que só os fanáticos entendem e respeitam. Tudo pelo futebol. Federação Paulista de Futebol. Fanáticos por futebol. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Já estamos de volta e agora é hora e vez de falar do mundo da bola. Vamos falar de basquetebol, vamos falar do melhor time do Brasil, o tetracampeão, o SESI Franca Basquete. Já já o Marcos Rogério vem com uma reportagem especial. Mas antes disso, tem novidade anunciada pela equipe do SESI Franca Basquetebol. Aliás, foi anunciado hoje, né, o primeiro reforço para a temporada da equipe do SESI Franca Basquete. Bennett. Esse é o primeiro jogador contratado aí para a sequência, para as novas disputas, né? Jogador que tem aí boas passagens pelo Pinheiros e também pelo São Paulo, agora vai fazer parte do time comandado pelo tetracampeão Elinho. E falando em Elinho, ele, toda a diretoria e os atletas foram homenageados. O Marcos Rogério acompanhou e tem os detalhes.
Uma das coisas que eu mais falo é que o time tem que jogar com a cara de Franca. E tem muita gente que pergunta, mas qual é a cara de Franca? E a cara de Franca é a cara que esse time realmente jogou. É a cara da disciplina, é a cara do comprometimento, é a cara da união, é a cara do respeito. Mas é muito fácil a gente falar desses valores. Os valores são fáceis da gente falar. Qualquer um que eu perguntar quais valores são importantes no trabalho em equipe, vocês vão falar esses valores. Agora, o difícil é a gente, dentro de uma equipe, com os altos, altos e baixos, as vitórias, as derrotas, as angústias, os dias longe da família, a gente cultivar todos os dias esses valores. E a gente tem hoje, no nosso parceiro Césio, o Ricardo está aqui para comprovar isso, assim como na Netshoes, do Grupo Magalu, assim como na diretoria, assim como no conselho, pessoas que zelam por esses valores. E os nossos jogadores também zelaram por esses valores. E talvez isso me orgulhe tanto ou mais que o título, porque sem esses valores a gente não levantaria o título. Sem esses valores a gente não levantaria o tetracampeonato. Então isso é algo que me orgulha muito. Eu agradeço e ao mesmo tempo eu tenho muita honra de falar que nós construímos isso em muitas mãos, porque o envolvimento é o maior mérito que nós temos aqui em Franca. Eu contei hoje para o prefeito que um primo meu chegou em Franca e falou, cara, parece que as coisas aqui em Franca elas andam de uma forma mais dinâmica. Eu falei, andam mesmo, porque nós somos unidos, a gente diverge, mas a gente rema para o mesmo lado. E isso é uma força da nossa cidade, é uma força do nosso povo, e quem chega aqui, naturalmente, se integra a essa força. Parabéns à equipe do SESI Franca Basquetebol, tetracampeã do NBB. Vamos falar do Mundial? E é claro, o Palmeiras se prepara para o jogo contra a equipe do Botafogo no sábado. O Thales vai nos ajudar aqui e trazer os detalhes aí da equipe do Verdão em relação a essa preparação. A equipe do Palmeiras, agora 2 brasileiros no Mundial se enfrentando, né, Thales? É isso mesmo, Samuel. O Palmeiras perdeu o novo titular aí por lesão neste Mundial e o Abel Ferreira, né, terá que modificar novamente a escalação para o duelo contra o Botafogo no próximo sábado na Filadélfia, pelas oitavas de final, né? Nos minutos iniciais da partida, durante o lance do primeiro gol do Inter Miami, Murilo ele acabou sentindo um problema na coxa e precisou ser substituído aí por Bruno Fux, né, que passou a formar a dupla de zaga ao lado do capitão Gustavo Gomes. Sem o camisa 26, o Palmeiras perde entrosamento de anos, né, no caso aí da dupla titular que chegou a acumular aí convocações para suas respectivas seleções no período. Enquanto o paraguaio é presença constante na sua equipe nacional, Murilo entrou na rotação defensiva da seleção brasileira e participou de alguns amistosos recentemente. Atualmente, Abel Ferreira tem 2 desfalques, o zagueiro Murilo e o volante Aníbal Moreno. A dupla segue sob os cuidados do departamento médico e realiza exames diários para monitorar a evolução do tratamento, processo considerado aí essencial para as pretensões do time na competição continental. Vamos ver o que disse o Gustavo Gomes. Trabalhando bem, trabalhando na parte tática também, obviamente também digerindo um pouco a carga também. Estamos preparados para o próximo jogo. Vai ser um jogo difícil contra um time muito forte que tem jogadores de muita qualidade, mas a gente está trabalhando para tentar conseguir a vitória e conseguir a classificação. A gente tem que ajudar os mais novos, né? Acho que tem vários líderes aqui, vários capitães, como eu sempre falo. É muito legal ter essa comunicação com o pessoal para que também o jogo, o pessoal fique sempre concentrado e porque esses jogos assim se definem nos detalhes, então tudo tá somando. O clima tá um pouco forte, a temperatura muito alta, muito calor, mas é isso, temos que trabalhar, seguir trabalhando. Conseguimos uma vitória muito importante no último jogo e agora estamos trabalhando para tentar fazer um bom jogo e conseguir mais 3 pontos e a classificação, que é o mais importante. E o Botafogo, que também é clube brasileiro e representa os cariocas, né? Aliás, tem 3 times do Rio de Janeiro: Flamengo,
Fluminense e a equipe do Botafogo. Botafogo que tem agora o duelo diante da equipe do Palmeiras pelo Mundial. Também está se preparando, né, Thales? É isso mesmo, Samuel. O Botafogo tem uma baixa também aí na delegação aí para o restante do Mundial de Clubes da FIFA. Bastos, zagueiro angolano, retorna ao Brasil devido aí à lesão no joelho esquerdo. O clube atualizará em breve o quadro clínico, né, do jogador e com isso, Renato Paiva tem à disposição, além dos titulares Jair Cunha e Alexander Barbosa, David Ricardo e Caio Fernando. Este, no caso, que foi recém-contratado. O Botafogo, Samuel, ele volta a campo aí no próximo sábado, dia 28, como a gente havia dito aí, na Filadélfia, contra o Palmeiras pela fase de oitavas de final aí do campeonato. Então, é bom que a gente já vai ter aí um brasileiro classificado nesse embate aí, né, Samuel? Mas teremos também um dos torcedores, né, seja palmeirense ou botafoguense, triste, né, porque só um avança na próxima fase. O Alan, do Botafogo, que é um dos atletas, né, referência do elenco, aliás, ele é torcedor e jogador do Botafogo e falou sobre a participação. Sem dúvida, a gente tem vivido dias maravilhosos aqui, né, porque quando a gente ganha, é claro, quando a gente fica mais leve, mais alegre, e ajuda a trabalhar, então que a gente possa continuar fazendo bem nosso trabalho dentro de campo, para que a gente possa tornar os dias cada vez mais leves. É um misto, assim, de sensações incríveis, sabe? De poder estar dentro de campo e poder representar o torcedor botafoguense, mas também olhando um pouquinho lá de fora ali, depois que eu saí do jogo e ver a entrega dos meus companheiros, eu acho que, sem dúvida, o torcedor botafoguense está muito orgulhoso dos jogadores aqui. Claro que com a vitória tudo fica mais fácil, né? Mas também pela entrega, pela dedicação do grupo, de estar sempre querendo honrar da melhor maneira possível a camisa do botafoguense. Então eu, como jogador e como torcedor, fico muito feliz e muito contente pelos companheiros que aqui tem do meu lado. E agora vamos falar da Francana. A Francana que joga no sábado contra a Itapirense e vai em busca da sua primeira vitória. Olá, Samuel, mais uma vez boa noite. Agora para falar da Francana, que joga sábado contra a Itapirense a partir das 4 da tarde. O técnico Vantuil Rodrigues treinou pela manhã no dia de hoje. Agora, no período da tarde, ele se separou para assistir o jogo de Itapirense e Botafogo, para que a equipe também pudesse assistir, porque o próximo adversário da Francana é Itapirense, às 4 da tarde. O time vem treinando, Vantuil espera contar com o jogador Vitinho, que é uma grata revelação, que está, inclusive, ele é sub-20, jogando pelo sub-20 no Paulista, foi responsável pelo gol da virada, na verdade da vitória, né? Que a Francana saiu ganhando. Depois sofreu o empate, mas o gol da vitória lá em Taquaritinga na última sexta-feira. Ele é um jogador de extremo, um jogador que tem uma qualidade muito boa de correr em velocidade com a bola. E aí o Vantuil espera contar com ele para aproveitar para essa grande partida. O jogo acontece no sábado. O Vantuil deve fazer o coletivo de apronto final no dia de amanhã, na quinta-feira, e a expectativa de que a equipe possa estar realmente pronta, definida para esse jogo contra a Itapirense. Será um jogo difícil, como foi o jogo contra a Inter de Limeira. Haja visto que, se você comparar a diferença de folha de pagamento entre uma equipe e outra, é muito grande. E Francana conseguiu jogar pelo menos de igual para igual, fazendo um bom futebol e tendo 2 chances no segundo tempo importantíssimas para matar o jogo. Expectativa de um grande jogo. Tomara a Deus que realmente possamos ter essa primeira e grande vitória da Francana no próximo sábado. Amanhã a gente volta para falar mais da veterana aqui no JR23. Valeu, Marcos Rogério. Obrigado pelas informações. Final de JR23. Amanhã a gente está de volta, é claro, com mais uma edição. Uma excelente noite para você.